Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo, hein? Galera, bem-vindo aqui ao canal. Mais um videozinho aqui para nós, né, sobre criptomoedas. E hoje eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada aqui do processo da SEC contra a Ripple. Porque isso é importante, né, galera? Porque a SEC está processando a Ripple desde 2020, né, final de 2020, alegando que ocorreram, né, vendas do token lá por parte dos executivos da Ripple indevidamente, sem a devida autorização, registro lá na SEC, porque a SEC considera que XRP seja um valor imobiliário. Bom, muito bem, esse processo está correndo lá e a SEC na verdade é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, é a CVM lá nos Estados Unidos, tá certo? Então tá, muito bem, e o que está rolando? Bom, está rolando que de lá para cá esse processo vem juntando mais documentos, vem alguns posicionamentos da juíza, né? Diria até, vou arriscar aqui em favor da Ripple, inclusive, né? Negando algumas moções lá da SEC. Isso vem empolgando os investidores da XRP, mas esse processo prejudicou muito mesmo a escalada de valores aí desse criptoativo, né? Que despencou, estava na casa dos 2, 3 dólares e despencou. Foram retirados das listagens das exchanges lá americanas e criou um certo climão, né, um medo aí dos investidores, dos fundos de incluir a XRP em seus pacotes, né? Muito embora a XRP ofereça aí uma tecnologia abundante para os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, a gente já falou isso em outros canais, em outros vídeos, aliás. Muito bem. O que está rolando, pessoal? Então tem uma matéria aqui, embora seja maio de 2023, onde existiram aí as evidências fortíssimas, né, em favor da Ripple aí contra a SEC. A juíza negou recentemente a moção lá da SEC para selar os documentos do Ripple, né, porque a SEC queria selar e evitar a publicação dos e-mails aqui do Sr. Riemann, que era um ex-executivo da SEC, que tinha um conteúdo bastante favorável para Ripple, dizendo que realmente não atendia aí alguns elementos de ativo imobiliário, né? Então aqui eles tentaram esconder e a juíza negou. A SEC lutou com unhas e dedos para manter esses documentos fora do tribunal, né? Para tirar lá da lista, posteriormente longe dos olhos do público. Embora os documentos não tenham sido divulgados na íntegra no momento em que que foi escrito esse artigo, textos sobre os e-mails vieram à tona e foram colocados em destaque por um advogado pró-XRP, que é o Ditton. De acordo com o Ditton, um desses documentos afirma que até os advogados da própria SEC acreditavam que XRP não era um valor imobiliário e falhou em satisfazer todos os elementos ou condições do teste de Ronen. O teste de Ronen é um teste que tem alguns pré-requisitos, alguns elementos que ele comprova se esse ativo é realmente um valor imobiliário ou não, tá certo? Então, uma lista de condições que devem ser atendidas para que a SEC considere um ativo de um título. Então, a própria SEC estava alegando que realmente havia evidência que a XRP não era um ativo. Bom, isso tudo é muito bom para Ripple, né? O CEO, o Brad Gardenhouse, comemorou a decisão da juíza em manter lá pública, a decisão dela em manter públicos os e-mails do Ripple, um assunto de registro público. Então ele comemorou porque isso é importante, tá? Vai trazer à tona o que está acontecendo lá nos bastidores. Uma outra matéria também, que na última hora os e-mails da equipe da SEC revelam que a XRP falhou no teste de Ronen, como eu já tinha alegado. O Tribunal dos Estados Unidos, para o Distrito Sul de Nova York, ainda não emitiu um julgamento sobre se a XRP da Ripple pode ser considerada um valor imobiliário. Enquanto isso, o advogado que representa os detentores de XRP, que é o Sr. Ditton, fez uma reclamação na natureza que a XRP com base no envio da equipe da SEC. Né? Então ele disse o seguinte, que no processo, ele destacou lá, né, no rodapé do processo, no resumo, né, de resposta apresentada ao tribunal, ele afirmou que há motivos razoáveis para concluir que XRP não satisfaz os elementos da análise de Ronen. Portanto, não é um título para fins da Lei Federal de Valores Imobiliários, ou seja, deve ficar fora do controle da SEC. Embora também no artigo lá 230 também declare que é mais provável do que não
que o XRP não seja considerado um valor mobiliário, portanto, não deve estar sujeito à supervisão regulatória da SEC dos Estados Unidos. Ou seja, está aqui os documentos todos realmente indicando, favorecendo o posicionamento da Ripple lá na defesa da Ripple contra a SEC. Tá certo, pessoal? Muito bem. Dando sequência, veja o que poderia ser game over para a SEC, no caso da XRP, né? Os e-mails da SEC sugerem que o XRP não satisfaz todos os fatores do Rony, que é o teste de Rony lá sobre um ativo imobiliário ou não. O advogado diz que a equipe da SEC observou motivos razoáveis para acreditar que XRP não é um valor imobiliário. Tá, beleza. Tudo em favor da Ripple, né, galera? A SEC processou a Ripple Labs, esses dois dos seus executivos, por vender supostos títulos não registrados. Ou seja, ela queria que registrasse na SEC, pagassem todas as taxas lá. Muito bem. Como se fosse um ativo imobiliário. Nas últimas notícias aí, um advogado diz que a batalha judicial em andamento entre a Ripple e a SEC dos Estados Unidos pode ser fim de jogo para o regulador caso vá a um determinado júri, né? Aí a coisa vai apertar para a SEC. O advogado fez comentários depois de encontrar aí referências de e-mails da SEC nos resumos e argumentos, né, da Ripple, que foi apresentado lá perante o tribunal, né, para essa batalha longa aí. XRP não é um título. E-mails da SEC sobre teste de XRP Rony. É o que eu venho comentando aqui, mostrei para vocês nos e-mails anteriores. Tem muita matéria aqui, muita prova já, muitas evidências que de fato XRP não é um título. Tá certo, pessoal? Bom, decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos apoia a posição da Ripple. Imagina o seguinte, né, a decisão aí da juíza em favor da Ripple. Certamente, galera, como diz aqui o advogado que vem ajudando o grupo de investidores da Ripple, né, ele diz que independentemente da resposta aí, da decisão da juíza, né, qualquer as partes poderão apelar, né, fazer um recurso, recorrer aqui à Suprema Corte, né, Supremo Tribunal Federal, independente da resposta aqui da juíza. Mas a gente tem que entender que, mesmo se for, nós temos evidência aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos apoiando a posição da Ripple. Então, o consultor jurídico da Ripple, Stuart Alderud, acredita que a posição da Suprema Corte dos Estados Unidos é consistente com a deles. Então, o diretor aqui jurídico da Ripple, ele diz que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o caso aí do Twitter, do YouTube, se alinha com o argumento da Ripple. O posicionamento da Suprema Corte estão alinhados exatamente com o processo entre SEC e Ripple, ou seja, os testes e princípios Rony. Em um tweet, 19 de maio, o advogado observou que a Suprema Corte disse que não poderia simplesmente aplicar os fatores de um caso antigo, certo? Em vez disso, adaptará esses fatores às condições atuais, né? Considerando que o estatuto subjacente, né? Interpretação do contrato de investimento da Ripple. De acordo com o advogado, essa visão é consistente com a opinião da Ripple, de que Rony e seus estatutos operativos, carregando aí a base mesmo da lei comum, em que um contrato de investimento exige um contrato de investimento que cria direitos pós-venda para o comprador e obrigações no vendedor. Bom, isso significa que o responsável legal espera que o tribunal adote a interpretação dos contratos de investimento sobre teste Rony, ou seja, que a Ripple não atende os elementos todos como ativo imobiliário, para acomodar tecnologia emergente como criptomoeda. Então, não tem muito a ver, né? Não atende os requisitos e a SEC está viajando. Na verdade, o resumo é que a SEC está viajando na maionese aqui, né? Está dando tiro para tudo quanto é lado, processando não só a Ripple, agora recentemente processou aí outras exchanges dizendo que estão vendendo títulos imobiliários sem o devido registro, né? Processou a Binance, a Coinbase, coisa de louco. Enquanto isso, o tweet é a mais recente declaração otimista por parte interessadas da Ripple e de sua comunidade. Vários analistas preveem que o tribunal decidirá a favor da XRP após uma recente sequência de vitórias. Bom, que seja, mesmo com a vitória, caso ocorra aí um recurso para a Suprema Corte, dificilmente a SEC vai ganhar. É mais uma enrolação que vai ter, porém, eu acredito que após uma decisão, já nesse momento, a Ripple poderá tomar algumas medidas, né? Outras coisas vão acontecer. Um favoritismo maior, poderá ocorrer
acredito, uma liberação para a comercialização do token. A gente espera, né? Tudo pode acontecer, né, galera? Mesmo tendo um recurso aí para a Suprema Corte. Se a Ripple perder, ela também vai recorrer. Então, é justo que também a SEC possa recorrer, né, para a Suprema Corte. Muito bem. Em um desenvolvimento separado, a juíza aí concedeu o pedido da SEC e da Ripple para estender o arquivamento do discurso. São os documentos lá trocados com RIMA, alegando de fato que a XRP não atendia os elementos requisitos para um ativo mobiliário. E ele pede atenção a essa data, galera. As duas partes escreveram uma carta conjunta pedindo ao tribunal que eles permitissem arquivar esse documento antes do prazo 13 de junho. Então, vamos prestar atenção nessa data que pode acontecer alguma coisa interessante para nós, né? Tá bom? Aqui ele demonstra como é que pode ser anunciado aqui, pessoal, de forma bem rápida, como é que pode ser anunciado a decisão da juíza sobre esse processo, né? Então, tá aqui. À medida que o caso se aproxima ao fim, os membros da comunidade XRP têm feito várias perguntas sobre o processo, além de saber quando o processo terminará. A comunidade tem perguntado sobre como o juiz deve emitir isso. Deve ser um e-mail dirigido apenas para a SEC e para a Ripple? Deve ser uma decisão pública? Como é que vai ser isso aí? Bom, curiosamente o advogado, o fundador da CryptoLaw, o senhor John Ditton, forneceu uma resposta a esta pergunta através de uma transmissão que ele fez aqui tá aqui no YouTube, né? Que ele comentou sobre esse assunto. Ele disse que ele descartou a possibilidade, na verdade, da juíza tornar sua decisão sumária apenas dirigida para a SEC e para a Ripple, ou seja, ele acredita que seja uma decisão pública mesmo. Muita gente quer saber como vai ser anunciada essa decisão e tal, né? Não precisa, ela vai ligar só para a Ripple, para a SEC e contar para eles? Ele disse que não, absolutamente não, tá bom? O advogado disse que a juíza emitirá um julgamento sumário em pauta pública. De acordo com o dito, a decisão será divulgada da mesma forma que o tribunal divulgou decisões anteriores, ou seja, deve ser de forma pública, né galera? Claro que ele acrescentou que o público aprenderá sobre decisões ao mesmo tempo. No entanto, ele disse que, claro, os advogados tanto da Ripple como da SEC deverão receber com antecedência a decisão. Ele enfatizou aqui que existe a possibilidade de que as partes envolvidas recebam a decisão por e-mail alguns minutos antes de se tornar público. Tá certo? E tem várias outras informações aqui, né? Por exemplo, ele disse aqui que lá no Tribunal Distrital dos Estados Unidos lida com casos relacionados a finanças e sabe como informações vitais são usadas para negociações e informações privilegiadas. Então é muito perigoso isso. Então eles têm todo um cuidado. Ele diz que o tribunal está ciente de que as pessoas podem se envolver em negociações, né, com informações privilegiadas, usando decisões importantes, como o julgamento aí da SEC e Ripple, e ele garantirá que o veredicto final do processo seja mantido em total segredo, né, em segredo de alto nível. Consequentemente, afirma que ninguém obterá informações preliminares sobre o conteúdo da decisão antes que ela seja de fato publicada. Ou seja, você imagina o segredo que é mantido uma decisão como essa, né? Embora existem várias evidências, posicionamentos da juíza, a decisão final, você imagina, está na mão dela e passa pelas mãos de poucas pessoas, né? E quando publicar tem que ser de uma vez. Publicou, saiu a decisão, vazou, então as pessoas vão tomar decisões, tanto para valorização como desvalorização do token, a gente imagina, né? Dependendo da decisão da juíza, tá? Aí ele comenta sobre que o perdedor vai apelar. O que eu comentei para vocês, independente da decisão da juíza, quem perder vai recorrer aí ao veredicto final, né? Vai recorrer à Suprema Corte. Vale a pena notar que o advogado divulgou recentemente uma transmissão para tratar de algumas questões relacionadas ao veredicto final. Conforme relatado, especulou que qualquer uma das partes que perder o julgamento sumário recorrerá da decisão. Ele afirmou que o caso pode ir para a Suprema Corte, que, como eu já disse aqui para vocês, a Suprema Corte tem até já, de acordo com o posicionamento lá do YouTube, né? É um processo do YouTube e do Twitter, bem parecido, SEC e Ripple, então pode favorecer também nesse processo, caso vá para a Suprema Corte.
O advogado ProXRP, que é o senhor Dito, né, sugere que a chance de vitória definitiva da SEC dos Estados Unidos é menor que 3%. Ou seja, pessoal, todas as evidências caminham para a vitória de fato aí da Ripple, né? Vamos aguardar os desfechos aqui. Caso a Ripple é mais crucial do que nunca diante da repressão da SEC nos Estados Unidos, a Coinbase e a Binance. Ou seja, a SEC não está processando só a Ripple Labs, ela entrou agora processando as exchanges, dizendo que elas estão vendendo títulos não registrados. Então, a decisão desse processo, essas empresas estão de olho, porque deve impactar, acredito, né? Então, tem uma matéria aqui dizendo que, seja a Ripple considerado ou não um valor imobiliário, no caso da Ripple contra a SEC, a decisão certamente terá influência sobre o processo da agência contra as exchanges de criptomoedas, né? Que é a Coinbase e a Binance. Os juízes que presidem os processos da Coinbase e da Binance provavelmente observarão atentamente os resultados da SEC, do caso SEC contra a Ripple, disseram os advogados especialistas em criptomoedas ao Cointelegraph. Isso a gente... tudo é possível quando se fala em justiça, né, em termos judiciários, mas eles costumam observar determinadas decisões e caminhar de forma alinhada, para não gerar dissonância entre as decisões, entre as leis, principalmente em um ambiente de criptografia, de criptomativos que falta regulação, falta regulamento, né? Isso está caminhando e após essa decisão muita coisa pode rolar, né, pessoal? Deve ter realmente uma regulação de forma a segurar o ímpeto aqui da SEC contra as empresas de criptografia, de criptoativos, né, pessoal? Isso é ridículo o posicionamento dessa empresa, desse órgão, na verdade, né, contra as empresas. Então, só faz realmente segurar tecnologias, né, não permitir o avanço tecnológico, implementação de novas plataformas, que estamos caminhando em um cenário onde o que vai mandar é criptografia, criptoativos. Você vê a questão das CBDCs, né, pessoal? É tudo digital, tudo eletrônico. Então, o posicionamento da SEC é, no mínimo, ridícula. Antipatriota, porque a Ripple Labs é uma empresa americana e não dá para entender o posicionamento. Realmente, esses caras da SEC são antipatriotas, ou tem coisa por trás aí, não é possível, não dá para acreditar, mas enfim, está caminhando para o final. Vamos aguardar, pessoal. Então, tem aqui inclusive, ele diz o seguinte, que ele sacou que a juíza Torres provavelmente deverá chegar aqui a uma decisão final antes de 30 de setembro deste ano, ou seja, vamos prestar atenção nessa data, estamos caminhando aí para os finalmente, né, galera? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês sobre o processo, vamos acompanhando aí, tá bom? Muita coisa vai acontecer, você imagina havendo aí a vitória da Ripple sobre a SEC, como eu disse, ainda poderá haver aí um recurso da SEC junto à Suprema Corte, mas mesmo assim podemos ter uma decisão favorável da Suprema Corte. O processo é mais rápido quando vai para lá, tá certo? E após isso, podemos ter realmente uma explosão no valor da XRP, porque deverá voltar na listagem da Coinbase, da Kraken, das empresas de exchange lá nos Estados Unidos. Os fundos de investimento, os grandes investidores estarão de olho nisso para poder colocar mais dinheiro nessa tecnologia, uma adoção massiva das grandes instituições financeiras, grandes bancos, as CBDCs que estão aí surgindo ficarão mais à vontade em adotar a tecnologia da Ripple, uma vez que foi regulamentada. Então, galera, para os Estados Unidos, o próprio dólar digital nos Estados Unidos poderá evoluir com tecnologias alinhadas aí a Ripple. Já temos aí, como eu já falei para vocês recentemente, o último vídeo sobre o FedNow utilizando tecnologias com pedigree da Ripple, né, através da sua parceira Volante. Então, galera, estamos vendo bons sinais aí para frente para uma supervalorização dessa criptomoeda, tá bom, galera? Vamos aguardar, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, não custa nada. Tenho certeza que não vai quebrar teu dedo, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus.